Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo tiene el aire dentro, todo tiene agua dentro, todo tiene tierra dentro, todo tiene medicina dentro. Oi, 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 oi. Começando a live com um sorriso dessa mocinha aqui, ó. A Sol é muito sorridente. I'm seeing here somebody speaking English. Tomorrow in the afternoon, I'm going to open a live streaming in English to give update about everything that's going on right now with these latest rescues here. Thank you for being here. E hoje à noite, a gente vai abrir... Aqui o outro já sentou também. A gente vai abrir para falar um pouquinho com a Ju Gittel sobre biodiversidade alimentar. Tudo isso, tem alguém aqui ao lado? Tudo isso a gente pode usar, esses resgates que a gente estava comentando, essas atualizações, a gente pode usar tudo isso para realmente fazer a gente se motivar a aprender a comer de outra forma. Porque enquanto a gente insiste na velha maneira, a gente começa a oferecer desafio para esses seres tão preciosos. Além disso, além de tudo isso, a gente também precisa lembrar sempre que essa questão da biodiversidade alimentar que a Ju vai trazer, ela remete a uma outra responsabilidade, que é o quê? A gente verdadeiramente perceber que se a gente quer ser um porta-voz de saúde, um porta-voz pelo bem do outro, um porta-voz de serviço, a gente precisa estar bem. Então, eu vejo que isso é algo para a gente aprender também. A gente precisa se cuidar. Cuidando da gente, a gente cuida do outro. E a alimentação é uma forma muito bacana que a gente termina por cuidar de todos os seres, na verdade. Eu vou chamar a Ju para falar com a gente aqui. De novo, Ju Gittel. E, enquanto ela entra... Deixa eu ver se ela já está por aqui. Enquanto ela entra, quero comentar também com vocês que a nossa mestra Lilith surpreendeu a gente hoje com uma força de viver quando a gente a levantou agora à tarde, que foi absolutamente emocionante. Muito emocionante mesmo. A gente está com muita esperança. Ainda assim, a gente sabe que é um caso bastante delicado, já que ela está com muita dificuldade. I'm seeing somebody else here speaking in English. Tomorrow in the afternoon, I'm going to open a live streaming in English. Thank you. Então, só para vocês saberem, isso está acontecendo. Ela está numa luta tremenda. Ah, aqui, Ju, querida. Boa noite, amada. Boa noite, Paty. Vocês me ouvem? Super bem. Tá, acho que eu tenho que subir aqui um pouco, tá meio cortando minha cabeça. Aí. Coisa boa, Ju. Que bom te ter aqui. Que bom te ter aqui. Eu estava rapidamente aqui falando só. Ela tá até aqui deitadinha aqui também, ó. Ah, ela tá com você? Tá o bumbumzinho dela pra cá, né? Ela tá descansando agora. Ela comeu bastante. Ela venceu. É um gerúndio ainda, né, Ju? Assim, ela tá muito debilitada mesmo. Sim. Mas a força que ela demonstrou hoje, eu fui tomada por emoção, assim, foi muito comovente. Principalmente, Ju, porque é muito comum a nossa espécie, a gente desiste muito fácil. A gente, por exemplo, sei lá, a gente tem uma desilusão na vida e a gente fala, eu não acredito mais em relacionamento. Sim. Eu não acredito mais em amigo, eu não acredito mais... E imagina, olha a situação, ela tá osso e couro, ela tá lotada de carrapato, já tá com remédio, enfim, mas tá todo nesse processo inteiro. Essa daqui que tá comigo não conheceu a mãe. Aquele lá perdeu a mãe. O que tá aqui atrás seria sacrificado. O Mu que tá ali viveu 6 anos preso em 3 metros quadrados, tem uma artrose violenta. O que eu tô querendo dizer é que a lição deles... Olha o sorriso. Olha o sorriso. Que delícia!
A força que eles têm para viver é uma professora, sabe? Essa força de realmente a gente notar que a gente precisa entender que a vida ainda é bonita, principalmente esses seres ensinam muito isso para nós. Então, estava só comentando antes da tua entrada que realmente, ou seja, é muito bonito ver essa força, conhecer essa força e ser tocado por essa força, não só no veganismo, mas como realmente uma escola, sabe? Uma escola. E aí, obviamente, entra a questão da alimentação, que você é maestra para falar, para que a gente realmente possa usar desses casos todos como uma motivação para a gente ser um ser humano melhor, né, Ju? Com certeza. Estamos aqui para isso, né, Paty? Exatamente, exatamente. Olha o sorriso, olha o sorriso. Gente, que delícia! Ju, tem gente aqui que não te conhece, ou quem já te conhece, pode ter eventualmente gente assistindo essa live depois que não. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Eu sempre comento que você é uma professora para mim, minha mentora de alimentação viva, uma grande inspiração de cura de mulher também. E queria que você falasse nas suas palavras, ou seja, o que está acontecendo aí. A gente ainda vai falar um pouquinho mais no final também, as pessoas que se interessarem. Mas quem é a Ju que vai falar de biodiversidade alimentar hoje? Vamos lá. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui falando de alimentação com vocês, de biodiversidade. Eu sou a Juliana Gittel e tenho um trabalho com alimentação saudável, especificamente alimentação viva. Ao longo de acúmulo de muitas doenças, né, por má alimentação, estilo de vida ruim, eu cheguei num ponto de tomar 24 comprimidos por dia. Me curei pela alimentação viva e me apaixonei por essa arte culinária que cura. E hoje eu desenvolvi um método onde eu ensino pessoas a fazer essa transição alimentar de uma maneira mais suave, mais amorosa, orientada, tanto com receitas quanto com como fazer, né? Esse passo a passo mesmo, no meu curso online, que se chama Método Consciente de Emagrecimento, que eu trabalho também com esse viés da gente voltar ao corpo que a gente deveria ter, né? Sim, sim, sim. E eu sou chefe de alimentação viva e também trabalho com coach de saúde. Que lindo, Ju, que lindo. Eu agradeço por essa introdução. Eu posso falar de novo de ter sido mentorada por você, de continuar sendo orientada por você, que sempre que a gente tem qualquer dúvida, enfim. E eu termino tirando essas dúvidas até também assistindo as tuas lives e conhecendo um pouco mais de você. Eu realmente, o espaço aqui, é óbvio, a gente quer que o mestre animal, ele tenha uma vida digna, mas por vezes a gente não sabe como fazer. E daí pessoas como você, Ju, terminam falando para nós como é possível. E como você disse, ou seja, não de uma maneira bruta e não de uma maneira violenta, mas uma maneira que a gente é amoroso com eles, mas também amoroso com a gente. E isso é algo que sempre me cala profundo na tua presença. Alguém aqui não para, não para, não para. É muito fofo. Que saudade deles. Eu preciso muito ir aí. Venha quando você puder, Ju. A gente está aqui esperando com a casa cheia de fofuras. Cheia de fofuras. Olha os dentinhos, eu não aguento. Ela é a que mais sorri. Ela adora, adora, adora. É demais. Enfim, querida. Quando a gente falou a respeito dessa live, daí a gente tinha comentado ainda sobre essa questão dos temas, e você então sugeriu a biodiversidade alimentar. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, na verdade, para você é o que te move para que a gente fale a respeito disso? Ou o que é isso, talvez? Ou seja, talvez tenha gente aqui querendo saber um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou mostrando o sorriso da Sol aqui para você. Linda. Esse tema, ele é bastante ainda novo, inovador, né? Embora ele seja aquele novo muito velho. Porque Sim. quando a gente fala de biodiversidade alimentar, a gente está falando de trazer diversidade para o prato e como bio é vida, trazer diversidade para o prato através de alimentos que gerem vida e não morte, tanto na gente quanto nos outros seres, né? Então, gente, tá ligado a essa questão de culturalmente a gente ter sido moldado a ter um prato de arroz, feijão, um bife, batata e, no máximo, um alface e tomate, né? Então, às vezes o bife é de frango, às vezes ele é de carne, às vezes a batata é frita, às vezes ela é cozida,
mas existe um padrão alimentar extremamente monótono e sem vida, sem cor, né? A gente olha para aquele prato e ele não tem cor, ele é naquele tom de bege, né? Então, a diversidade alimentar é a gente conseguir expandir esse horizonte alimentar, porque foi colocado como que se fosse um cabresto mesmo, e a gente passou a comer sempre igual. Quando a gente varia, a gente come um macarrãozinho, ou a gente come um lanche do McDonald's, né? Então as pessoas acabam indo para esse mundo do pão, da massa e do tal do PF, né? Que é o arroz, feijão, batata e uma saladinha. E a gente... Sim. Onde isso encontra com o veganismo, que eu acho que é um ponto bem importante que eu queria salientar aqui. Sim. Quando a gente começa a entender a biodiversidade, que eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como enxergar isso e trazer isso para a vida, a gente alarga a porta de entrada do veganismo. Porque as pessoas olham para o veganismo e falam assim, o que eu vou comer? Né? O que eu vou comer? Eu vou tirar por exemplo, quem gosta muito de pão, aí eu tiro a manteiga, eu tiro o requeijão, eu tiro o queijo, eu tiro o presunto. E eu tiro o ovinho frito no pão. Meu Deus, e agora? Né? E a gente tem aí uma gama de alimentos muito grande. Muito grande. Eu vou citar números e vocês vão entender do que eu tô falando. Né? E como, não importa quem é vegetariano, vegano, está fazendo a segunda sem carne. Quando você amplia a tua porta de entrada e a do outro, porque pessoas vão ver você comendo assim. E você se torna um exemplo de um prato biodiverso que vai despertar o interesse em outras pessoas. Eu posto os meus pratos aí no Stories, todo dia a gente pergunta, mas o que era aquilo? O que era aquilo? E assim a gente vai divulgando, né? Essa quantidade incrível de alimentos que a Mãe Natureza disponibiliza e a gente simplesmente ignora no nosso dia a dia. Então, é por esse caminho que nós vamos, Paty. Que maravilha, Ju. Isso eu noto que as pessoas muitas vezes pensam que a entrada para o veganismo é algo que a gente vai perder. Ou seja, os mestres animais vão ganhar, o meio ambiente vai ganhar, mas a gente vai perder. E dentro dessa conversa toda, a gente já começa a ter insight, já começa a ter elucidação que a gente não está perdendo nada. Muito pelo contrário, a gente também está ganhando. Aí na questão do pão, já óbvio que a gente vai falar de tudo isso ao mesmo tempo. Tem alguns temas que tocam o meu coração para que a gente possa até elucidar, a gente, vírgula, né? Eu perguntar e você elucida. Mas eu sei que você tem esse conhecimento por causa da questão, por exemplo, do glúten. E por que eu estou falando isso? É óbvio que a gente quer dieta vegana, e daí a gente fala assim, se é vegana pode ser com glúten. Maravilha, só que eu também me preocupo com o ser humano. Eu me preocupo com o ser humano porque o movimento vegano é antiespecista. Ou seja, eu preciso também cuidar da minha própria espécie. Senão eu sou especista. Ou seja, eu cuido da mestra Vaquinha, a mestra Lilith está aqui comigo. Quem está perguntando é ela mesma. Ela está aqui, mestra Lilith. Mestra Lilith comigo, mestre Cãozinho, a mestra Kali, que daqui a pouco pula aqui na nossa cabeça. Enfim, e daí chega no ser humano, bom, no ser humano eu não quero, porque o ser humano está destruindo tudo, porque o ser humano... E aí tem essa nuance, então, da gente praticar o antiespecismo, inclusive com o ser humano. E aí tem um outro aspecto que eu vejo importante também. A gente também lembrar que se a gente está sendo uma referência do veganismo, a gente não pode ser uma referência doente, a gente não pode ser uma referência fraca, a gente não pode ser... É óbvio que a vida, ou o karma, ou o que quer que seja, vão atuar e vão pregar surpresas em todo mundo. Porque o veganismo não é uma capa de imortalidade, estilo Highlander, que daí a gente está acima do que... Não, o veganismo é um movimento muito bonito, muito sincero, só que deve ser sempre tratado com muita humildade, porque todos nós, com um corpo físico, estamos suscetíveis a algum tipo de desequilíbrio, ponto. Agora, o ponto é que esses desequilíbrios, eles podem acontecer de uma maneira mais rápida ou mais lenta. A gente pode propiciar esses desequilíbrios ou não. E a razão, de novo, que eu quero chamar essa questão do glúten é que se a gente, outra vez, a gente está fazendo uma transição e daí a gente começa a adoecer, ou seja, vamos supor, então a pessoa está fazendo a transição sem a biodiversidade alimentar. E ela simplesmente tirou
o presunto e a manteiga e o requeijão que você citou. E ela termina com pão, e daí ela vai com pão e com azeite. Eventualmente, aquilo não é nutrição. Eventualmente vai acontecer o quê? A pessoa vai adoecer. E ela começa a ficar insegura a respeito do veganismo, sem saber que, na verdade, são as opções dela que estão enfraquecendo a transição ao veganismo. Porque o veganismo, com a biodiversidade, ou seja, o alimento que traz vida, ele vai favorecer todos os seres, inclusive o ser humano. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho do glúten, porque é um aspecto também que eu entendo que no teu curso, e dentro do teu processo de cura, o glúten foi um material de estudo. E eu só queria que você falasse um pouco disso, porque eu quero chamar a atenção aqui, especialmente, e eu me incluo nisso, ou seja, porque eu vejo que quando fica muito pesado aqui no santuário, as minhas vontades, pesado com resgate, óbvio que não é pesado com eles, porque eles são uns amores, imagina. O que esse ser viveu e a amorosidade que ela tem, a gratidão que ela sente, é algo assim que me leva às lágrimas. Mas a questão toda é que são noites sem dormir, ou seja, é todo o amparo, ou seja, emocional, energético. E aí eu percebo que eu tenho mais propensão a querer o quê? Açúcar e farinha branca. E gordura também, fritura, enfim, tudo que colabora de alguma forma com um prazer momentâneo que deve ativar qualquer tipo de glândula no meu corpo que me dá uma sensação de bem-estar. Só que na longa jornada eu sei que isso não me faz bem. E se não me faz bem, então daí eu começo a ser uma referência pobre dentro do veganismo. Então, outra vez, eu enfatizo os 2 pontos. Um é que a gente tem que ser antiespecista com a nossa espécie. Não adianta a gente salvar esse povo e odiar o ser humano. Não adianta do ponto de vista maior do amor incondicional. E, além disso, para a gente ser uma boa referência, para a gente prestar atenção nessa biodiversidade e tomar cuidado se a gente simplesmente está vivendo uma dieta sem o que a gente consumia, e uma dieta pobre, de novo, que coloque a gente em risco e levante, inclusive, inseguranças na transição nossa e na transição de outras pessoas que a gente poderia inspirar. Você podia falar um pouco do glúten, Ju, depois desses 20 minutos de pergunta? Desculpa. Posso sim, Paty. Então, e aí, o glúten, gente, tem uma coisa, hoje, muitas pessoas, até mesmo, às vezes, nutricionistas, médicos dizem não, o glúten pode, você só tem que reduzir e tudo mais. Tá, pode, tudo a gente pode. Só que uma coisa que precisa ficar muito clara é, todas as vezes que eu coloco glúten no meu corpo, eu tenho uma reação na parede do meu intestino, onde ela se inflama. Quando a parede do meu intestino vai inflamando, ela vai abrindo pequenos furos que a gente chama de permeabilidade intestinal. Seu intestino começa a ficar furado. E vamos falar um português bem claro, gente. O que passa no intestino? Cocô, tá? Então, se ele tá furado, é igual um cano furado. E o que tem do lado do intestino? Corrente sanguínea. Está exatamente vazando cocô na sua corrente sanguínea. E você está distribuindo isso por todo o seu corpo. Você está infeccionando todo o seu corpo. Então, o glúten, ele coloca a gente em processo constante de adoecimento, de autointoxicação, porque aquilo que era para estar sendo jogado para fora, tudo que o corpo disse, isso aqui não serve mais, volta para dentro via corrente sanguínea. E ele não inflama só o seu intestino, como inflama uma camada que tem em volta do seu cérebro, que protege o seu cérebro para que não entre toxina. E você tenha um funcionamento cerebral adequado. Essa camada chama hematoencefálica, é uma camada de sangue mesmo, como se fosse uma pele de sangue que encobre o cérebro. E aí o glúten vai lá e faz esses furinhos nela também. E a gente começa a ter o quê? Questões como surto de ansiedade, depressão. E aí, como você vai fazer escolhas boas na vida? Né? Se o cérebro começa a não caminhar bem. E como você vai ter uma saúde decente se o teu intestino, que é o órgão que absorve o nutriente da comida que você comeu, também não está funcionando? Aí a gente depôs totalmente contra a nossa saúde. E quantas vezes a gente come pão por dia? Todo dia. Às vezes 2 vezes por dia. Aí o lanche, aí a bolacha, a farinha sempre está no nosso dia a dia, né? E nos últimos anos a gente migrou para uma alimentação baseada em carboidratos. A gente almoça uma coxinha, a gente janta no McDonald's, a gente come pizza pra caramba. Então o carboidrato virou o carro-chefe. E o que saiu? Saiu tudo que era saudável, né? Quando eu como uma coxinha, acabou. No outro prato antigo, né? Ainda tinha uma saladinha. Agora não, é massa com massa com massa. Farinha com farinha com farinha.
Então a gente está se autodestruindo todos os dias. Eu sempre digo que quem quer ter uma vida física, emocional, espiritual, centrada, saudável, precisa ir tirando o glúten até o ponto de viver sem ele. Tá? O glúten mexe também com a nossa glândula pineal, né? Porque ele vai mexer com todo o trabalho hormonal do nosso corpo. E, gente, quando mexe com a pineal, tá mexendo diretamente com a nossa conexão com o cosmos. Então, a gente atrapalha também essa antena que nos conecta a todo mundo astrofísico. Porque a gente vai inflamando esse nosso cérebro dia a dia. E são coisas que não se vê. Ninguém vai falar assim, nossa, como seu cérebro está inflamado. Não. Isso você vai perceber quando você estiver tomando o Rivotril, porque você está depressivo. Mas, nossa, mas o que aconteceu? Ah, foram anos de glúten e outras coisas também, né? Exato. Então, o glúten tem toda essa questão. E aí é muito verdade isso que a Paty falou. A gente acaba depondo contra o veganismo. Quando eu não tenho nutriente, eu mesma me dou a desculpa de que eu preciso voltar a comer carne muitas vezes. Eu conheço muitos veganos que falaram, eu tive que comer um pedacinho, porque eu tava ficando fraca. Sim. E se a gente tiver uma alimentação biodiversa, que é cheia de nutriente, que é uma farmácia ambulante, aí a gente não vai ter esse tipo de problema e não vai precisar recorrer à carne. A Paula está perguntando sobre a aveia. Paula, a aveia tem glúten, ela não nasce com glúten, ela contamina no silo, né? O lugar onde ela fica armazenada. Então, você tem a opção de comprar aveia sem glúten. A aveia é um alimento maravilhoso, inclusive um regenerador do cérebro, um produtor de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, coma aveia, mas compre sem glúten. Aí você vai estar fazendo um uso melhor dela. Sim. Então, Desculpa, pode falar. Não, desculpa, pode falar. Que perguntaram também a respeito do trigo transgênico, e na verdade tem uma modificação, enfim, tem alguma coisa que eu queria que você falasse. Eu ainda quero abordar outros assuntos, e perguntaram também dos integrais. Eu acho que o integral, eu tenho muita clareza de quando você explicou a respeito do que era o trigo há 2000 anos e o que é o trigo hoje. E eu acho que isso também, às vezes, não fica claro para as pessoas. E outra vez, o intuito dessa live, da gente discutir a biodiversidade alimentar, é para que a gente realmente seja referência no veganismo e para que a gente não tenha insegurança. A Ju também falou a respeito disso, que quando a pessoa, de repente, fala, nossa, eu fiquei insegura porque não tem vitamina, não tem proteína, não tem qualquer coisa. A gente precisa olhar para a gente. Isso que eu acho que está sendo muito difícil, Ju, porque a gente não olha para dentro, a gente só olha para o mundo. Então, peraí, como eu não olho para mim, então eu não olho como eu estou me comportando, o que eu estou comendo. E quando eu vou ao médico, o meu médico também não olha para mim. O meu médico deixou de olhar para mim, porque eu lembro, sei lá, quando eu era criança, que eu ia no pediatra, eu lembro de passagens com minha mãe, passagens, ou seja, bem curtas, mesmo conversando com a minha mãe hoje, que o médico perguntava se eu estava com dor de barriga, o que eu tinha comido, o que não sei. Hoje já te medicam. Acabou, ninguém pergunta o que você comeu, se você está nervosa, se você está indo para uma prova, se você está com gastrite, porque, sei lá, qualquer coisa. Não, simplesmente te medicam. Acabou. Exatamente. Então, esse olhar para dentro para a gente ver o nosso comportamento é muito importante. Porque, de outra forma, não é só a gente que sofre, é todo mundo. Aqui, outra vez, eu estou rodeada por um ser que tem artrose, por viver 6 anos trancado. No meu colo está a mestra Lilith, que estava um churrasco vivo, agonizando na segunda-feira e está em processo de recuperação. Tem 2 bebês aqui, um que a mãe fez a passagem, veio para o santuário, fez a passagem aqui. A outra bebezinha nunca conheceu a mãe. Ali ao lado tem o mestre cavalo que seria sacrificado. Então, toda vez que a gente não olha para a gente vai para o mundo, e daí o olhar no mundo é muito superficial. Porque o mundo é só uma manifestação nossa, então precisa olhar. Então, Ju, se você puder só falar de novo, ou seja, que glúten é esse que existia no grão de trigo há 2000 anos? E que glúten é esse que tem hoje? Sem falar de fermentação, né? Porque fermentação é um outro tópico também. Porque a gente não está falando de um trigo que ali os essênios cozinhavam embaixo da terra com o calor do sol. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de fermentação o tempo todo. E fermentação instantânea. Já é uma baita diferença. E fora isso também, toda a questão dessa modificação do grão, que eu vejo importante também a gente conhecer um pouquinho mais, até porque geralmente quando a gente vai num médico, quando a gente vai num nutricionista, nem sempre essas pessoas são esclarecidas.
E a gente precisa procurar pessoas esclarecidas, não importa a profissão. O diploma não traz em si o esclarecimento. Essa lucidez, ela não é meramente intelectual, ela é consciencial. Sim, pode falar um pouquinho disso? Gente, esse trigo que a gente come hoje não é trigo. Ele tem carinha de trigo, jeitinho de trigo, mas não é trigo, tá? É como se fizessem uma boneca de mim e falassem, colocassem a boneca aqui para dar palestra com uma gravação dando play, sabe? Não é trigo, só tem cara. Por quê? Ele sofreu, até onde eu estudei, não sei se depois vieram mais, mas ele sofreu 13 modificações genéticas e todo o DNA dele foi alterado. E o que acontece no trigo atual? Ele tem pelo menos 40 vezes mais glúten do que ele tinha há 50 anos atrás, antes das modificações genéticas. E como o nosso corpo é extremamente sensível ao glúten, quando eu aumento essa quantidade de glúten num nível exponencial, como foi feito na transgenia, eu literalmente destruo meu intestino. Até teve uma pessoa que perguntou, mas o glúten não é um problema só para quem tem problema de intestino? Sim, não. Sim. É para todo mundo. É para todo mundo. Comeu, inflamou. Comeu, inflamou. Até que seu intestino vai virando... Sabe calça jeans? Quando você usa muito, ela vai esgarçando, vai abrindo, assim? Seu intestino vai ficando desse jeito. Então, sim, precisa parar de realmente de comer esse glúten. E talvez não seja um processo fácil. Eu gosto muito de uma fala da Paty, porque ela diz assim, vá devagar, mas vá sempre. Não pare, né? Ela diz assim, conseguiu tirar a carne vermelha? Dá um tempinho, tira o frango, dá um tempinho, tira... Né? Então eu digo a mesma coisa. Pare, por exemplo, agora eu não vou comer mais o pão de manhã. Por exemplo, a última coisa que eu tirei foi pizza. Eu tenho paixão por pizza. Agora eu aprendi a fazer uma pizza com massa de tapioca. Fica uma delícia. E daí fica sem glúten, né? Então eu continuo comendo minha pizza de vez em quando. Mas vá encontrando substitutos. Substituir é a melhor coisa. Porque substituir não é tirar, é fazer de outro jeito. Exato. Esse é o grande lance da alimentação. E ir por esse caminho da alimentação biodiversa. Gente, hoje eu quero provocar você para conhecer alimentos que você nunca ouviu falar, para que você tenha essa busca da biodiversidade. E para isso eu queria te dizer que o Brasil, entre todos os países mega diversos, porque existem muitos no planeta, é o mais rico, o número 1, em plantas, animais... Nossa, meus gatos estão derrubando a casa aqui. Plantas, tão barulhando de coisa caindo, animais, micro-organismos, e nós detemos a maior parte no mundo de florestas intactas ainda, com um monte de comida que a gente ainda nem conhece. Então, a gente está num ambiente que proporciona uma biodiversidade alimentar imensa, e a gente está dando de ombro para tudo isso. Estima-se que 250 mil espécies vegetais existam no mundo. Sim. E uma grande parte delas, 18% dessa biodiversidade mundial está aqui, no Brasil. E a gente continua comendo arroz, feijão, batata e bife. E de vez em quando, um pouquinho de alface. Olha só, a gente... Talvez você não entenda onde elas estão, mas elas estão e existem. 50 mil plantas comestíveis disponíveis no mundo. E sabe quantas sabe como é a nossa alimentação? 90% da nossa alimentação vem de 15. Gente, você está entendendo? 50 mil para 15. Entre essas 15 tá o arroz, o milho, o trigo, que a gente já sabe, né? E principalmente o arroz e o milho, o trigo, e mais algumas dando as 15, responde por 90% do que a gente come. E daí o que a gente faz? A gente derruba uma floresta cheia de alimento biodiverso para fazer monocultura de trigo ou pasto para criar boi. Aí a gente destrói aquilo que ia trazer um monte de nutriente e fica comendo todo dia a mesma coisa. Nós estamos num nível de insanidade alimentar. A gente passou do tô errando, não entendi ainda, não. É loucura. A gente já está num nível que é realmente insanidade.
a gente está relegando as plantas comestíveis, a gente está relegando a nossa biodiversidade, porque nós somos o país mais biodiverso do mundo. A gente está no top da cadeia alimentar da humanidade em biodiversidade, né? E com isso, a gente escolhe uma alimentação monótona, sem cor e sem nutriente variado, porque nosso corpo precisa de muitos nutrientes, uma alimentação adoecedora, coronelista, porque foi determinada no tempo do coronelismo, e que esquece as nossas raízes. Nós somos indígenas. A gente come da mata e a gente precisa lembrar dessa ancestralidade e voltar a reconhecer como comida aquilo que a gente pensa que a gente está chamando de mato. E tem um monte de coisa que a gente chama de mato e que é comida. O exemplo das punk, né? Não sei se todos conhecem esse termo. Plantas alimentícias não convencionais. Provavelmente é uma planta que está no seu jardim e você nem sabe que é comida. Então, procurem se informar, tá? Não dá pra gente falar disso aqui agora. É muito assunto. É assunto para 5 lives. Sim. Mas assim, entra lá, dá um Google em punk e veja o que tem perto de você, o que está nascendo no teu jardim, que você pode arrancar lá e jogar no seu prato. E ter uma alimentação mais biodiversa. Flores, gente. A maioria das flores são comestíveis. Você pode comer o hibisco. Agora no verão, vai pra praia, põe um hibisco na sua salada, pega ali do pé e põe mesmo, sabe? Passa uma água e vai. Amor perfeito, margarida, enfim. Uma minoria de flores não é comestível. Tem que saber qual que pode comer, tem umas que são venenosas, né? Mas a gente tem muita coisa disponível aqui no Brasil. E a gente fica numa alimentação baseada em animais, produtos de origem animal, farinha, que é o carro-chefe, açúcar e óleo. Se você pegar qualquer produto que esteja na prateleira do mercado, abre o rótulo, aí você vai encontrar uma letra minúscula desse tamanho, que às vezes tem que pegar uma lupa, e sempre vai ter glúten, açúcar, sal e óleo. Óleo vegetal, canola, já citaram aqui também. Sim. Então, é muito complicado a gente ficar nessa alimentação adoecedora, enquanto a nossa volta, do nosso lado, tá cheio de cura. Exato. Cura pela natureza. E sabe, Ju, quando... Pode falar, Paty. Desculpa, Ju, só quero não perder um comentário aqui, que alguém perguntou, por exemplo, do glúten, eu vou chamar o glúten para essa retórica tua. Porque a pessoa falou, não, a pessoa come glúten sempre, mas ela não tem nenhuma inflamação. E daí logo em seguida, eu acho que foi a Mari que falou, e logo em seguida a Marta, se eu não me engano, comentou que ela tinha uma dor e que tentou todo tipo de coisa e que daí parou de comer glúten e passou a dor. E aí eu vou levar isso para esse lugar maior que a Ju está levando, que é a biodiversidade. Quando a gente come errado, não necessariamente o nosso intestino vai no dia seguinte falar para a gente, olha, eu não gostei do que você comeu. Ou o nosso estômago, 2 dias depois, vai falar, então, você pode não comer isso à noite, ou de dia, ou de manhã, ou qualquer horário, porque me faz mal? O que o corpo faz? E aí, coloca uma perspectiva da terapia corporal. O corpo, ele não gosta de sentir dor, e ele é um ser que ele tenta não atrapalhar a nossa jornada terrena. Então, ele vai tentar resolver de todo jeito. Quando ele comunicar que não está dando conta, aí a gente vai ver o glúten que a gente comeu, aí a gente vai ver os 10 alimentos que a gente comeu em vez dos tantos que estariam disponíveis. Aí a gente vai perceber. E aí, então, Ju, eu coloco também essa questão do indígena que você trouxe. Os índios dizem que a gente está tão conectado com a natureza, porque a gente é natureza, que o que cresce no nosso quintal é o que a gente precisa. Então, quando você fala a respeito disso, da gente prestar atenção nessas punks, no que está em volta da gente, a gente também entender essa ligação com a natureza, do que está se apresentando ali, e aprender a escutar esse outro reino. Porque eu vejo como é difícil a gente já escutar um mestre animal, aonde a gente consegue ver um olho, aonde a gente consegue ver uma respiração. Agora, o reino, quando a gente fala da flora, você precisa de uma sensibilidade absurda. Então, também a gente entrar nesse espaço, sabe? De realmente escutar e perceber o que está à nossa volta, porque as curas estão abertas. Quem está fechado é o coração do ser humano. Mas as curas estão abertas para todo lado. A medicina está por todo lado. Só que a gente está resistindo. Então, eu acho muito bacana quando você traz do indígena, até para a gente reconhecer essa raiz e também usar da nossa alimentação
como um ato político e dessa consciência também, inclusive para a gente poder escolher pessoas que governam de uma maneira idônea para preservar esses povos. Porque a gente sabe que onde os povos indígenas estão, a mata é preservada. E onde a nossa humanidade urbana entra, a gente destrói tudo, desde esgoto até rodovia, para construir qualquer coisa que só beneficia o ser humano. Então é muito importante o tópico do indígena, só num paralelo, para que a gente entenda, a gente não é um ser isolado que vai ao mercado e o que a gente compra no mercado só diz respeito a nós. Não é assim. Tudo que a gente faz, o coletivo responde. E isso é uma responsabilidade que a gente precisa invocar. Não é mais escolha pessoal, gente. Ninguém vive só a vida de si próprio. A gente termina vivendo a vida do outro através das nossas escolhas. Então não adianta a gente pensar que vai ao mercado e aquilo só... Não, isso é uma escolha pessoal minha. O isopor que cada um está usando termina sendo algo que eu vou conviver também. A dita carne que alguém fala que é alguma coisa pessoal, uma decisão pessoal, ela vai pagar por essa decisão pessoal. Então, que decisão pessoal é essa? Não existe isso. A gente precisa entender que essa natureza é a gente e não tem como fazer para o outro sem fazer para nós e não tem como fazer para nós sem fazer para o outro. Enfim, eu te interrompi só porque realmente, ou seja, eu queria só trazer isso. Mas eu acho que talvez eu tenha interrompido um raciocínio teu. Não sei se você quer Não, retomar. não, tá tranquilo. Eu já ia entrar em outro raciocínio aqui. Mas se você é isso quiser, mesmo. então, prosseguir para não te cortar mais ainda. Muito bom. Pode parar, pode me parar a hora que você quiser. Os comentários são ótimos. Sempre profundos. Então, eu vou aproveitar essa sua fala, Paty, para dizer que eu estou trazendo aqui um viés de abertura, de alargar a porta do veganismo através da biodiversidade e um viés da saúde. Porque não dá para a gente falar de tudo. Mas, gente, biodiversidade alimentar é valorização do pequeno produtor rural, porque o grande monocultor, o agronegócio, ele vai fazer o quê? Arroz, milho, soja. E Exato. O pequeno é que vai plantar a punk, a flor comestível, é que vai ter essa coisa diferenciada. Então, a gente apoia o pequeno produtor, que é quem sustenta o Brasil, o agro sustenta a exportação. Sim. Exato. A gente apoia o fim da extinção de espécies, porque tem muitas dessas espécies de frutas, de coisas exóticas do Brasil que estão ameaçadas pelas derrubadas para a monocultura. A gente apoia movimentos como a agrofloresta e a gente apoia o fim da fome no mundo, porque tem muita comida. Tem muita terra, Ju. Tem muita terra. Só que a gente está usando a terra para exportar. Exatamente. A gente não tem. A gente tem problema do jeito que a gente olha para a comida. Não existe fome, isso é mentira. Não existe. Sim. Ok, na vida real, tem gente passando fome, né? Inclusive, foi feito um levantamento em 2017 e 2018 e teve um aumento de 3 milhões de pessoas no Brasil que passaram a entrar em situação de fome nesses anos. E a gente, se olhar, a gente anda na rua, a gente tropeça em comida, que ninguém sabe que é comida. Então, a gente desenvolveu uma cegueira alimentar contagiante e devastadora que está nos destruindo. Então, a gente precisa acordar para isso, né? Para a gente ir para um veganismo mais profundo, mais amplo, né? De consciência mesmo. Sim. Então, gente, olha, queria trazer um estudo para vocês que foi feito com 9 frutas exóticas do Brasil. Só 9. E dentro dessas 9, frutas que brasileiro não come, porque não sabe nem que existe, dentro dessas 9, foram encontrados 84 compostos bioativos. O que é um composto bioativo? É um remédio da natureza, que você come e te cura. Tá? Ele tem cura, complexo vitamínico, mineral, enfim, tudo ali dentro. 84 em 9 frutas que o brasileiro não come. Então, eu estou morando agora em São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, e lá tem 2 que eu tenho usado com muita intensidade. Por exemplo, o cambuci. Se alguém já comeu cambuci aí, não é pimenta cambuci, é a fruta. Ela parece um disco voador. Coisa mais linda, assim, igualzinho uma nave. Adoro já, né? Ainda vamos lá. E aí,
ela é super azedinha, uma delícia para puxada assim para o limão, para o maracujá, dessas frutas bem cítricas. E lá é um dos maiores produtores de cambuci. Qualquer restaurante da cidade que você entrar, não tem suco de cambuci, tem suco de laranja, limão, melancia. Sabe? Então, gente, olha que absurdo. A cegueira é do nível que na cidade, maior produtora de cambuci, no restaurante não tem suco de cambuci. Não tem uma sobremesa de cambuci. A gente vive nessa... Nós somos euroculturados, cegamente. E aí a gente vai seguindo um padrão, assim, ó. Agronegócio, laranja. Laranja, vamos tomar suco de laranja, laranja, laranja. E aí a gente nem sabe que existe o cambuci que tá do lado da nossa casa, né? A árvore. E esse cambuci tá ameaçado, já esteve ameaçado de extinção. Hoje ele está numa situação melhor, uma fruta deliciosa. E a gente tem lá também o açaí Jussara. É o Jussara, na verdade, se parece com o açaí. Esse açaí, ele é muito mais rico em nutrientes até do que o açaí da Amazônia. E ele está bem ameaçado de extinção. E o brasileiro nem sabe que existe uma fonte de nutrientes imensa. Exato. Então, como eu disse no começo, eu não tenho como falar de tudo aqui, mas eu vim provocar a sua reflexão. Eu quero te cutucar para que você saia daqui e fale, nossa, mas o que é punk? O que é cambuci? Nossa, tem um outro açaí que eu não conheço. Se eu conseguir isso, eu já sou muito feliz. Porque é isso, é abrir o olhar. Porque quando a gente vê a luz, a gente não consegue mais fingir que não viu. E agora você sabe que existe uma biodiversidade, né? E que você pode ser um promotor e um consumidor que incentiva essa biodiversidade para que ela se torne popular. Exatamente, Ju. E eu vejo também, alguém perguntou aqui, eu só não memorizei o nome. Peraí que a Sol acho que vai até aí agora. Peraí. Tá levantando aqui. Que coisa linda. Muito querida. Olha como ela faz. Tá, que bonitinha. Ela levanta, ela joga a perninha para trás e aí espreguiça toda. Pronto. Espreguiçou, meu amor. Espreguiçou, meu bem. Enfim, Ju, eu vejo também um outro tópico dentro dessa biodiversidade que é importante, eu vejo aqui na minha busca, a gente também abordar. Que é o quê? A gente fala que a gente não tem tempo para tudo isso. A gente fala, por exemplo, que alguém comentou aqui, por exemplo, a rotina engole a gente. O prático, o que termina sendo prático? A gente pegar o que sempre tem, a gente não estuda. Aí o que eu queria colocar para nós aqui é uma hipótese, tá? É uma hipótese que, inclusive, é muito triste. Se a gente for diagnosticado com alguma doença, a gente ainda vai ficar sem tempo para cuidar da nossa saúde? E isso é algo que eu gostaria que a gente olhasse com bastante cuidado. Inclusive para que a gente visse de uma outra perspectiva também. Se a gente não cuidar da gente, outra vez, a vida pode surpreender a gente, o destino, o karma, com qualquer coisa, e a gente precisa ter humildade para passar pelos aprendizados que estamos aqui encarnados para. Mas o ponto é, se eu não estou bem, eu não consigo cuidar do outro. Então, tudo que cada um de nós sustenta em termos de serviço e de causa, se perde quando a gente não cuida da gente. E isso eu vejo importante. Então, se a gente não tem tempo, se a rotina está invadindo a gente de tal forma que, nossa, eu não consigo nesse momento prestar atenção nisso. Então, vamos trabalhar com uma hipótese bastante triste. Vamos trabalhar uma hipótese, a gente recebeu um diagnóstico. Tá ainda todo mundo sem tempo para cuidar da alimentação? Segunda hipótese, não tem mais água na torneira, porque a nossa biodiversidade terminou de tal forma, porque a gente acabou com as matas e plantou só monocultura para exportação de uma terra que poderia ser usada para eliminar essa fome. Então, nessa segunda hipótese, não temos água. Então, na primeira, a gente não tem saúde, na segunda, a gente não tem água. Agora, o que precisa para a gente realmente atinar que tudo bem, eu entendo, a rotina é difícil, eu entendo a dificuldade disso tudo, eu não estou vivendo numa realidade paralela que eu subo na cozinha e tem fadas preparando o almoço, ou seja, eu entendo que a rotina é difícil para todos nós, mas o ponto é o que motiva a gente, porque quando a gente está consciente, a gente pode ser motivado pelo amor, a gente pode ser motivado pela evolução. Agora, se a gente dormir um pouco, a gente vai ser motivado pela dor. E o que eu noto, Ju, e acho que você também tem experiência nisso, em função desses tantos remédios que você já tomou e da cura que você operou em você, que pela dor é algo que a gente precisa parar. Porque pela dor, daí a gente tem que olhar só pra gente. E a verdade, gente, é que tem muitos seres precisando de nós agora.
E quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe alguma coisa que só diz respeito a nós, a gente precisa fechar o olhar para o outro, para cuidar da gente, para depois cuidar do outro. Me corrija, por favor, Ju. Então, ou seja, eu só gostaria que a gente usasse de motivação. A rotina está aí, o que é prático continua aí, o iFood para entregar, sei lá, o que continua aí. Só que o que está motivando a gente? A gente está entendendo o que está em jogo? Porque não é simplesmente que a gente está fazendo uma coisa que é bacana, que é modismo, que é. A gente está vivendo o fim do mundo, gente. A gente, quem tá, se vocês pudessem, cada um de nós entrar em contato com o resgate. Outro dia com o doutor Maurício, médico aqui, veterinário do Santuário, quando ele falou do Pantanal, a gente entrando em contato com tudo isso, gente, é um chacoalhão. É um chacoalhão. Então, eu entendo, é difícil. A rotina tá aí. O agro, como a Ju trouxe para nós, além de toda essa coisa o agro também tem ferramentas incríveis de publicidade. A Punk não tem agência de publicidade. Você será a agência de publicidade da Punk. Exatamente. Ou seja, você não vai estar ali no mercado, não dá lucro. Não dá lucro. Então, a gente precisa afinar o olhar. Esse é um lugar que o olhar precisa estar estreito para focar. E fora disso, o olhar amplo para enxergar o que a Ju está mostrando aqui para nós. Porque, do contrário, a gente termina voluntariamente se enganando. E aí, outra vez, não, mas é muito difícil transicionar para o veganismo, é muito difícil. Sim, tá bom, é muito difícil, mas será que é mais difícil do que ter uma doença? Será que é mais difícil do que não ter água? Será que é mais difícil do que a mestra Lilith está vivendo agora? Será que é mais difícil do que esse bebezinho que perdeu a mãe na semana passada? Ou essa outra bebezinha que nem conheceu a mãe? Será que é difícil? Então, vamos, de algum jeito, respirar fundo e realmente trazer força. Força de vontade. Força de vontade. Ju, eu vou te interrompendo e cortando aqui, até porque nesses momentos a gente está passando por vários resgates traumáticos, porque a gente está passando por muita passagem e realmente eu sinto que é uma voz que realmente está mais e mais se formando dentro de mim, que eu vejo assim, se eu entrasse na tua casa e eu visse um foco de incêndio e você não tivesse visto, você ia estar sentada, sei lá, fazendo qualquer coisa, me chamando para um chá, e eu ia estar falando, Ju, a gente precisa sair daqui agora. E o que eu sinto é isso, a gente precisa colocar ênfase na nossa palavra, como a Ju está colocando aqui, o que está acontecendo hoje no mundo com mestres animais, com a saúde humana, com as nossas florestas. É algo que a gente não pode fechar os olhos, é urgente a gente despertar. É urgente. Aí eu pergunto, qual é a nossa motivação? Qual é a nossa motivação? E o que é que precisa para a gente se motivar a algo melhor? Porque se for pela dor, logo, logo a gente vai ter a nossa conta. Agora, se a gente estiver um pouquinho mais consciente, pelo amor, a gente pode fazer muita coisa bacana. Ju, vou te devolver a palavra. Eu pensei aqui num assunto, quando você falou de bio, que é a coisa do germinado, que eu vejo que é algo que as pessoas sempre querem saber um pouco mais, e eu vejo também que traz um potencial de cura absurdo. Eu não sei se você planejou falar um pouco disso, se você já tem outra reflexão, se cabe nessa conversa falar um pouco dos germinados. Você pode, enfim, colocar um pouco até porque o germinado é algo que você põe na cozinha e daí tá pronto. E ponto. Sim, então, ninguém pode falar que não é prático. Pronto, tá pronto. A gente pode sim, mesmo porque eu enxergo o germinado até como uma forma de biodiversidade alimentar. Sim. Porque é uma forma nova e inclusiva. Porque tem a questão do brasileiro com o feijão, né? Nós comemos basicamente feijão. E a gente, quando parte para o veganismo, a gente precisa abrir o leque das leguminosas, que vão ser a nossa proteína. Então, eu preciso ir para a lentilha, para a ervilha, para o grão de bico, para a lentilha rosa, para o feijão azuki, para o feijão branco. Eu preciso aumentar esse leque, por quê? Para não vir depois a história que me faltou nutriente. E todos esses grãos eu posso fazer no processo de germinação. O que é? É colocar na água, gente. Germinar é pegar um grão, colocar dentro da água de molho por um dia e depois tirar da água e esperar sair aquele narizinho, aquele mini brotinho assim e você comer ele dessa forma. É muito simples. E você aumenta o potencial nutritivo de uma forma
absurda, assim. Aumenta muito. Tudo naquele grão fica melhor. A gente tira uns veneninhos, por exemplo, o feijão. O feijão tem um veneninho que chama tanino. Ele usa aquilo para se proteger, para que um fungo não ataque o feijão. Tanto que você deixa o feijão no armário por 6 meses e ele não estraga. Se você deixar uma maçã, vai estragar. E esse veneninho que ele usa como autoproteção, ele atrapalha o nosso organismo. Porque quando esses... Estou chamando de veneninhos, que é só um jeitinho bonitinho de falar, tá? Mas ele usa para se defender. Então, você vai pôr na água. Quando um grão encontra um copo de água, ele diz assim: uau, eu vou viver, eu vou ser plantado, eu vou crescer. Ele precisa de água e luz para isso. Aí o que ele faz? Ele fala assim: não preciso mais desses venenos. E ele solta tudo na água. Agora eu vou viver. Chega veneno. E aí ele começa a florescer mesmo. Florescer não no sentido de dar uma flor, tá? Mas florescer naquele ser que começa a se transformar em um pequeno broto que vai virar uma planta. E quando a gente come ele nesse momento do broto, ele está com o potencial máximo de energia vital, porque ele precisa juntar toda a energia para sair de um estado de grão e virar uma planta. Então ali ele junta todas as forças dele que ele estava guardando, né, para crescer e põe tudo para fora. E aí a gente comendo o alimento nesse momento, a gente come o alimento mais rico nutricionalmente que a gente pode ter, que é o processo da germinação, né? Parabéns aí para quem está comentando que já germina. Realmente você está tendo o melhor que a terra pode dar, tá? Você tá dentro da germinação e de um alimento cru. A Cami Pascotto falou que demais prana, super saudável. Aí a alimentação com prana é exatamente isso, com energia da vida. Vem o prana nesse alimento. E também no alimento cru, porque o alimento cru, ele recebeu a energia do sol. A planta fez fotossíntese. Ela sintetizou o sol. Foto é o quê? O sol. Ela sintetizou o sol. Então, quando eu cozinho, eu perco essa energia cósmica do sol que está dentro da planta, porque o fogo destrói essa energia cósmica. Por isso que dentro do meu curso eu ensino vocês a colocar mais alimento cru no prato de uma forma extremamente saborosa, porque é no cru que a gente vai encontrar a essência da energia vital, a essência da vida, o prana que vem para a nossa vida através da alimentação. Que lindo, Ju. Que lindo. Você sabe, o oriental, ele diz que a gente não vem com um número de respirações, de anos para viver, mas com potencial de respiração. E quanto mais prana a gente tem, então a gente consegue alterar o nosso tempo de vida. E isso é uma reflexão para a gente fazer, porque o que a gente come, como você falou no começo, nem sempre é algo que traz vida ou que preserva a vida. Então, outra vez, o tempo inteiro trazer reflexão. Eu noto que é tão fácil, como comentaram aqui, a rotina. A rotina coloca a rotina para se dar. O mundo é muito rápido hoje. Esse telefone fica pitando WhatsApp, Instagram, Telegram, grupo da família, o chefe falando, o marido pedindo, a filho, quem tem. Ou seja, é tudo ao mesmo tempo. E daí, de repente, a gente não pensa mais. E se a gente parar de pensar, gente, aí vai acabar tudo mesmo. Então, a gente precisa... Não esse pensamento maluco que fica simplesmente deixando cada um de nós louco, mas esse pensamento elevado que pergunta, que questiona, que investiga, como essas investigações que a Ju está trazendo aqui. Ju, dentro disso tudo que você comentou, eu só gostaria, porque eu acabei falando, atravessando aqui, falando um pouco mais, eu te peço desculpa por isso. Imagina! Eu queria saber, dentro desse tema da biodiversidade, se você pensou em algo mais para falar, e que eu possa ter atrapalhado a tua retórica. Não, eu encerrei mesmo o tema. Eu só queria também trazer, assim, para que a gente... É a hora de um veganismo pelo planeta, né? A gente tem muito coração nos mestres animais, isso é muito louvável, esse amor, que eu também tenho imensamente latente. Mas é hora de um veganismo pelo planeta, pelo fim do desperdício,
pelo fomentar do pequeno agricultor, pelo fim da extinção de espécies animais e vegetais, pelo fim das monoculturas, pela restauração das florestas. Então, a gente precisa, pela vida de todos, pela continuidade da vida na Terra, a gente precisa ampliar de um veganismo só pelo animal para um veganismo pelo planeta, que envolve todos os seres, né? O ser terra, mestres animais, nós humanos e até os mínimos micróbios que vivem na Terra e que nós estamos matando com os agrotóxicos das monoculturas. Todos somos importantes nesse contexto do todos somos um, que a gente é muito bom para falar, mas é muito ruim para praticar. Então, está na hora da gente praticar esse veganismo inclusivo, antiespecista, que vai do micróbio a nós mesmos, ao mestre animal e ao planeta. Sim, muito importante de colocar tudo isso, até porque não adianta a gente tentar salvar o mestre animal ignorando o planeta, porque não vai ter nem a gente para cuidar, nem eles para sobreviverem, ou seja, é a casa. Se a gente não integrar, eu gosto dessa questão que você traz do dessa unidade, porque no começo pode parecer um pouco místico isso, do que somos. Então, se a gente tentar imaginar que a gente é um único corpo cósmico, só que cada um de nós é uma célula nesse corpo cósmico, e essa célula, ela pode ser uma célula que luta, por exemplo, para proteger esse corpo, ou uma célula que, de alguma maneira, destrói esse corpo. E é esse o sentido dessa unidade para a gente, ou seja, realmente compreender, a gente é um nesse corpo místico. E o que a gente tem dificuldade, eu noto, de entender, é como se a gente estivesse falando, salve a natureza, eu vejo muito disso. Salve o mestre. Não tem como a gente salvar um sem salvar o outro. Essa é a unidade inteira e não tem como a gente se proteger sem proteger o outro. Não existe isso. Agora, a Covid mesmo está ensinando isso para nós. A pandemia está ensinando isso para nós. Não adianta eu pensar só em mim. Se eu pensar só em mim e não pensar no outro, o que vai adiantar? Porque a coisa vai andar do mesmo jeito. Então, eu vejo que existe uma questão também da educação. Nossa, eu falei educação porque alguém justo falou reeducação alimentar. Aqui, veio juntinho. Mas da educação, a gente também fazer uma educação egoísta, ou seja, sair do egoísmo para o altruísmo. Sim. E aí o altruísmo envolver todos esses seres. A Terra, como a Ju está trazendo, que está chorando de dor. E entender um pouco melhor a nossa relação com esse planeta, inclusive no lixo que a gente produz. Os temas, como a Ju falou aqui, não dá para a gente falar de tudo isso. Imagina, a gente já falou de glúten, do planeta, dos germinados, da biodiversidade. Não tem como falar tudo isso em uma hora. Mas como a Ju também falou, que essas sementes brotem em cada um de nós para que a gente pesquise mais, se elabore mais, se lapide e seja o porta-voz disso tudo. Ju, comenta do teu curso. O que você ensina no teu curso? Que eu já estou quase fazendo teu curso de novo, sabia? Porque deu uma desandada esses dias aí que eu estava comendo mais germinado, mais cru e nos últimos 2 meses não tenho comido tanto. E eu até pensei, vou fazer o curso da Ju de novo. Tá muito intenso aí, né, Paty? Tá muito intenso. Mas me fala, bom, o meu depoimento aqui já fala que o curso da Ju centra a gente, porque a Ju, além do curso dela, ela realmente segura a gente pela mão. E eu noto que nos momentos difíceis é um acalento, assim, difíceis, ou seja, mudança de hábito, não precisa ser difícil porque tá resgatando alguém, difícil, ou seja, porque a vida tá difícil, esse momento planetário tá difícil para todo mundo. Tá difícil, exatamente. Então, ter alguém que está segurando a nossa mão no momento de transição é algo realmente muito gostoso do coração da gente sentir. E a Ju tem uma amorosidade maternal. E nem por isso ela deixa de ter firmeza. E eu noto também nessa explicação, quando a gente pega uma mãe que está cuidando de um bebê, ela só é amorosa. Por quê? Porque o bebê não vem para o seio dela. Ela precisa pegar aquele bebê e trazer para o seio. Porque aquele bebê, ele precisa de cuidados, ele não vai tomar banho sozinho. Agora, uma mãe que cuida de uma criança que já está amadurecendo, ela tem firmeza, porque aí ela está educando. E a gente, como criança, a gente não é mais bebê, criança espiritual, a gente não é mais bebê, a gente é criança. Então, é muito importante ter esse acolhimento maternal que traz amorosidade, como a Ju traz, mas, ao mesmo tempo, firmeza, para que a gente realmente possa se sentir amparado na jornada. E isso é algo que, independente, eu tenho certeza que qualquer coisa que a Ju ensine, ela vai sempre trazer isso, porque é uma maturidade que ela alcançou. Conta pra gente, Ju, em termos práticos, o que você ensina nesse curso que vem aí? Tá bom. Olha, gente, eu ensino, é muito amplo, tá? A gente passa pelos germinados, eu ensino
toda a base da alimentação viva. São mais ou menos 120 receitas no curso, todas veganas, sem glúten, sem lactose, sem açúcar e muito gostosas. A gente usa outras formas de adoçamento natural. A gente passa por punks, a gente passa por jejum, a gente passa por desafios semanais juntos para que você... Oi, Paty? Suco verde. Suco verde, né? O suco verde feito da forma correta. A gente trabalha esse emocional que não me permite mudar muitas vezes, com orientações de coach também dentro das aulas. Como lidar com o outro que não aceita a minha mudança. Como lidar com estar com pessoas que são diferentes de mim. Então, é muito amplo o que o curso oferece para que você tenha uma mudança amorosa com o outro e com você, orientada. E quem não tem tempo, lá tá tudo pronto. Então, você não vai precisar ficar correndo atrás de informação. Toda a informação vai ser entregue de forma homeopática, porque você recebe uma aula por semana durante 6 meses, para você não ter desculpa que não viu. E 3 receitas simples por semana. E a gente fica junto no grupo todos os dias, no grupo de Telegram. E lives comigo, fechadas só para esse grupo, de 15 em 15 dias, onde a gente pode se ver um pouquinho, tirar dúvida, bater um papo, tá junto, né? Então, é um projetão onde eu coloco todo o meu amor por cada ser e principalmente pela minha amada Mãe Terra, para que a gente busque essa regeneração de todos os seres e da nossa grande mãe. A nossa grande mãe hoje olha pra gente e fala assim: filho, eu tô te dando tudo, por que você tá com a migalha? Eu tô te dando tudo. É pra gente sair da migalha e ir pra grandiosidade e abundância dessa mãe divina, maravilhosa, que quer a gente de volta. Então, meu curso fala disso. Que lindo, Ju. Eu vou deixar depois o teu arroba para quem não te conhece. Eu vejo que tem gente aqui que já te conhece. E na semana que vem a gente vai falar de novo, né, sobre outro assunto. A Ju é uma pessoa que eu gosto tanto de conversar, que gostaria de ter a oportunidade de falar com ela quinzenalmente, semanalmente, nessas conversas abertas, onde a gente termina através dos comentários, já que agora com a pandemia está um pouco mais difícil a gente conseguir se reunir, mas aí quem sabe em um futuro próximo a gente também pode trazer a Ju para cá, para um curso, um seminário, alguma coisa rápida, que não necessariamente algo que seja de 6 meses, mas enfim, um dia. Poderíamos fazer de germinação, né? Que é um assunto tão legal. Exato, exatamente. Então, é realmente muito enriquecedor, ainda que a gente não tenha esse presencial, que vamos torcer para que aconteça logo, mas a gente poder estar aqui compartilhando numa live, compartilhando através da internet esses conhecimentos todos. Ju, eu quero prestar homenagem aqui, reverências realmente por tudo que você tem feito, porque eu sei que você transforma vidas e através dessas vidas humanas transformadas, outras tantas são salvas. E como a gente já falou no meio da live, eu me empolgando um pouco até, o que está acontecendo é bruto, gente. O que está acontecendo, a mentalidade, a ambição, a avareza. Eu preciso contar, já falando disso rapidamente também, que esse mestre Cavalinho que está aqui atrás, olha que bonitinho, ele está me escutando aqui, ele fica movendo, eu não sei se eu consigo pegar, eu estou tentando aqui. Consegue um pouquinho. Aqui, ó. Ele está aqui atrás me escutando. Esse sujeito aqui, ele foi negado um raio-x e a pessoa, o fazendeiro, queria sacrificá-lo. E hoje a gente ficou sabendo que uma pessoa ligou para o fazendeiro e falou para ele, você não quis pagar, você perdeu o mestre cavalo. E aí, então, a gente começa a ver um pouquinho dessa falta de consciência. E que se o santuário não tivesse aparecido, eu tenho certeza que algum outro lugar, porque era destino dele, então eu não atribuo isso ao santuário. Mas o ponto é, o que está acontecendo exige que a gente amplie a consciência. E a Ju faz isso através do curso, ela faz isso através da amizade que a gente tem. Eu realmente recomendo que vocês sigam o conteúdo dela, independente de fazer o curso. E que, de alguma maneira, essa live toque cada um de nós para que a gente saia do automático. O mundo não cabe mais nesse mundo o nosso egoísmo, não cabe. A gente está incendiando o planeta, incendiando, a água está acabando, os mestres animais estão vivendo o inferno nas chamas que a gente está outra vez acendendo, então precisa despertar. E eu espero outra vez que essa conversa toda, de alguma forma, provoque faíscas em nós, em todos nós, para que a gente se ponha mais e mais no serviço. Ju, só tenho gratidão por você.
Espero logo uma nova oportunidade para estar junto. Eu também. Em breve estaremos. Gratidão. Estou segurando o Maravilhoso. pé aqui, que eu vou conseguir. É maravilhoso estar com vocês. Gratidão a todos que ouviram essa live, que vão ouvir depois. Grata, querida. Eu vou terminar aqui já que o Mu está colaborando aqui na live inteira, eu vou terminar com a música que ele mais gosta, um cântico. E deixo um forte abraço para você, Ju, e para todos que estão aqui escutando também a gente, nesse mesmo processo, nessa mesma peregrinação cósmica para a gente se tornar um ser humano melhor e favorecer outros com a nossa existência. Arro. Arro. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Boa noite a todos. Um grande beijo e muita gratidão por você, Ju, e por todos aqui. Até breve.